Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje é a nossa lição de número 19. Nós estamos na sequência dos nossos estudos de Gênesis. E o livro de Gênesis tem se mostrado muito importante na construção da nossa teologia bíblica. Ou seja, nós vamos, a partir da análise de cada livro, extraindo conceitos que são muito importantes para nós entendermos esta revelação progressiva que culmina no livro do Apocalipse. Então, é um texto antigo, um texto muito... foi preservado pelos judeus e nós devemos agradecer a Deus por isso, né, ao longo de gerações, e hoje nós temos esse texto que está no cânon judaico e no cânon cristão das Escrituras. E o texto de hoje é um texto que está na sequência desse estreitamento de relação entre Deus e Abraão, por conta do pacto, da aliança que Deus estabelece com Abraão. Então, Deus estabelece uma aliança com Abraão, e esta aliança é que faz com que o Senhor se aproxime mais de Abraão. E ele é um pioneiro em inúmeras áreas de relação com Deus. É um homem para quem Deus fala, é um homem com quem Deus conversa, é um homem que se torna amigo de Deus, é um homem que Deus imputa a justiça pela fé. Então ele é um patriarca muito considerado dentro do judaísmo. Os judeus o consideram, né, o máximo em termos de origem, né? Abraão, ele é a origem da nação de Israel. Então, dentro do judaísmo contemporâneo e dentro do judaísmo ao longo dos séculos, nós vemos que a figura de Abraão é uma figura muito importante, e para nós cristãos também ela é uma figura importantíssima, porque ele se tornou o nosso pai na fé. Então esse é o ponto fundamental quando nós lemos a Epístola aos Romanos. Quando nós estudamos aos Romanos, vimos a importância de Abraão na questão da relação com Deus e da justificação pela fé. Ele é tomado como modelo. Então, hoje nós vamos estudar a sequência dessa relação de Abraão com Deus e como essa aliança vai se desdobrando. Vimos na aula passada o estabelecimento, né, da aliança em termos da recepção de um sinal que marca essa aliança, que foi a circuncisão. E agora, nesta aula de hoje, nós vamos ver que Deus envia, né, vai com a comitiva. E o título da nossa lição: 3 anjos visitam Abraão e decidem visitar Sodoma. Esse é o título da nossa revista. Ao longo do texto, vocês vão perceber, e eu vou tentar chamar a atenção de vocês para alguns detalhes importantes, que o texto nos dá, né, uma visão bem clara de que o Senhor, o próprio Senhor, com 2 anjos, visitam a Abraão. Então você vai ver ao longo da narrativa, inclusive algumas versões que colocam esses títulos nos capítulos, esses títulos não pertencem ao texto original. Então, o que os autores das traduções fazem? Eles procuram ver o conteúdo daquele parágrafo que eles estão traduzindo, e depois colocam um título para poder guiar o leitor. Mas, muitas das vezes, essa tentativa, às vezes, falha pelo fato de que o título vai refletir a interpretação que o autor da tradução dá ao texto. E pode desviar o leitor de uma leitura atenta e ao mesmo tempo, pode fazê-lo perder alguns detalhes do próprio texto por conta do título que vai guiando a sua visão. Olha, esse parágrafo vai ser acerca disso. Aí ele deixa de ver o texto e vê, não, tem algo mais significativo aqui, que o título não está incluindo tudo que o texto em si está demonstrando, que o texto em si mostra. Então, esse é o aspecto importante quando nós fazemos o estudo bíblico, é tentar procurar ir ao texto, principalmente quem tem acesso ao texto original, né, é muito importante, mas mesmo numa tradução, se você ler com bastante cuidado, alguns aspectos vão estar bem estampados, não é? Outros não, porque você depende de saber o que está por debaixo ali daquela tradução, e aí então
os títulos, muitas das vezes, eles dão uma noção clara de como o que aparece naquele conteúdo ali é aquilo que está no título, e outras vezes não é assim. E principalmente quando se tratam dos textos mais difíceis que aparecem na Escritura. Então esse texto de hoje é um texto muito importante, porque nós vemos aqui um dos temas que é chamado, hoje se cunhou um título, né, um tema muito importante, que é chamado teofania. O que é uma teofania? Teofania vem de duas palavras gregas, theos e phaino, que é Deus, e aparição, né? E trata do modo como Deus aparece nas páginas do Antigo Testamento, principalmente. Então, o Dr. Van Poitras, ele escreveu um livro, eu nem trouxe o livro aqui, mas eu tenho aqui no meu Kindle, que trata especificamente desse tema, da aparição de Deus, que é esse livro aqui, o Van Poitras. Este livro fala exatamente acerca disso, ele trata uma teologia bíblica da aparição de Deus. Então ele fala da teofania no Antigo Testamento e da teofania no Novo Testamento. Mas a teofania no Antigo Testamento e a teofania no Novo Testamento, é importante, o texto que eu traduzi aqui do Poitras, que faz uma síntese do conteúdo desse livro, ele fala sobre as teofanias, está no site dele, Poitras Frame. Eu tive com Poitras duas vezes, uma vez foi em 2005 e recentemente eu estive com ele aqui no Westminster. E o Dr. Poitras, ele é aquele matemático, né? Ele é doutor em matemática pela Universidade de Harvard e também ele é doutor em teologia pela Universidade de Stellenbosch. Inclusive a tese de doutorado dele é fantástica, tem 654 páginas, enorme. Ele fala sobre a teologia de Paulo e é muito importante. Tudo que ele escreve vale a pena ler. Né? Vale a pena ler. O que é uma teofania? A palavra deriva de duas palavras gregas que significam Deus e aparição. Uma teofania é um caso especial quando Deus aparece para os seres humanos. Deus apareceu em trovões e fogo ao povo de Israel no Monte Sinai. Temos em Êxodo 19 e 20. Deus apareceu a Isaías em uma visão espetacular na qual Isaías viu o Senhor sentado em um trono alto e elevado. Isaías 6:1. O Antigo Testamento registra outros casos, mais do que podemos pensar. Em alguns casos, Deus aparece em forma humana. Eu até coloquei isso aqui em negrito, porque é exatamente a teofania que nós vamos estudar, quando Deus aparece a Abraão. Então ele aparece a Abraão e pela narrativa, nós vamos fazer uma close reading, né, que é uma leitura atenta, você vai perceber que o próprio Deus está ali se apresentando em forma humana para Abraão, juntamente com dois outros seres, dois outros anjos, que no decorrer da narrativa, Abraão fica sozinho com ele, tá, com o Senhor ali, e os outros dois anjos prosseguem para Sodoma para poder fazer a averiguação, né, judicial, a fim de que o juiz estabeleça o veredito. Não é? Obviamente, na onisciência de Deus, Deus sabe tudo o que está acontecendo em Sodoma. Inclusive, ele vai adiantar isso na própria narrativa, no próprio corpo da narrativa, você vai ver Deus adiantando essa informação. Entretanto, aquela forma que é chamada antropomórfica, né, de forma humana de dizer, Deus vai mandar os dois anjos para averiguar se as coisas lá em Sodoma são realmente assim, até que o juízo que já foi predito, quando ele apresenta esse juízo no capítulo 18, que vamos estudar a Abraão, seja executado, e vai ser executado com a presença de duas testemunhas. Tá? Então, seguindo esse modelo que vai tanto ficar patente como lei no corpo da própria lei de Moisés e ao longo do Antigo Testamento, e retoma também no
Novo Testamento. Tá? No Novo Testamento, também o apóstolo Paulo invoca esse princípio na questão, por exemplo, dos presbíteros, dos pastores. Ele diz: não aceites acusação contra o pastor, o presbítero, que está lá no texto original, sem a presença de 2 ou 3 testemunhas. Então, esse é o princípio que deriva dessa prática que hoje nós vamos ver, que é cristalizada na lei, e o apóstolo Paulo depois retoma isso. Né? Então, isso é muito importante. Esse princípio, se fosse seguido hoje, seria muito importante. Né? Porque isso acaba com disse-me-disse, com falou, que não falou, e as fofocas no meio da igreja, né, que muitas das vezes acontece, tudo por conta disso. Um ouviu, que ouviu de outro, que ouviu de outro, e ninguém testemunha, ninguém sabe de nada, ninguém ouviu nada, ninguém viu nada, né, e os assuntos circulam e vão circulando, principalmente nessa era de internet. Então é importante esse princípio bíblico. Né? Não se deve aceitar acusação contra ninguém sem 2 testemunhas. Testemunha não é aquela que imaginou, que supôs, que achou, ou que pensou que aconteceu alguma coisa. É a que viu. Testemunha ocular ou auricular. Esse fato específico nos dá a entender que o envio desses 2 anjos é exatamente para estabelecer este ambiente jurídico. Então vocês vão perceber que no estudo de hoje nós vamos ter um ambiente jurídico. E esse ambiente jurídico, você vai ter um juiz, você vai ter aquele advogado de defesa, que é Abraão, aí você vai ter aqueles que são os acusados, aí depois vocês vão ver essas 2 testemunhas que vão lá para averiguar se as coisas realmente são assim. Então, o capítulo 18 e o capítulo 19, eles vão seguir exatamente esta linha, esta proposta, né, que vai ter todo um aspecto jurídico para não se dizer mais tarde que Deus julgou Sodoma aleatoriamente. Do ponto de vista de Deus, ele sabia tudo o que estava acontecendo em Sodoma. Ele sabia tudo que os sodomitas lá, né, os moradores de Sodoma e de Gomorra, tudo o que eles faziam, pensavam, diziam, Deus sabia de tudo. Até o que eles pensavam, né, Deus sabia. Inclusive hoje também nós sabemos que Deus sabe de tudo. A onisciência de Deus, ele conhece as nossas ações, conhece o nosso comportamento, conhece as nossas atitudes e conhece os nossos pensamentos. Né? E tem um gravador que grava pensamento também, né? Já imaginou, né? Que você pudesse fazer com essa fita, né? Mandava erradicar, né? Mas tem uma forma de erradicar, né? O sangue de Jesus. Né? Vai me lembrar de Lutero, quando ele estava num sonho, e aí o diabo chegou para ele e começou, né, naquele sonho, a apresentar todas as faltas e pecados de Lutero. Ele foi apresentando, mas apresentou uma lista enorme, né, que chegou no finalzinho assim, da lista. Ele já estava numa aflição enorme, né, porque tudo que o diabo tinha falado acerca dele era verdade. Né? E ele, no finalzinho da lista, ele lembra que no sonho ele disse para ele fazer assim: escreve na parte de baixo aí dessa lista: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aí ele acordou. Né? Então ele narrou esse sonho e é uma experiência muito interessante para nós. Né? Mas vamos voltar aqui. Então o Deus que conhecia tudo, você observa bem que esta concessão que Deus faz, Deus aparecer como homem, Deus comer como homem, isso tudo é um prenúncio da maior teofania que a história já presenciou. Qual é? Jesus Cristo, que é o próprio Deus vindo em carne. Esta presença que nós vamos ver no Novo Testamento de Jesus vindo em carne é a maior manifestação, é a maior teofania de Deus. Então, nós vemos no Antigo Testamento, e nesta passagem que hoje nós estamos estudando, que o próprio Deus, na sua forma de comunicador, quem é que comunica pela Trindade? Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Né? Calvino não hesitou em dizer que Abraão recebeu a visita de Jesus. Os reformadores, todos, têm a absoluta convicção de que o Deus que, antes de se encarnar, né, se apresentou ali na forma humana para Abraão, foi o próprio Jesus, para conversar com ele, sendo representante da Trindade. E os 2 anjos estavam ali como assistentes e participantes dessa corte de julgamento, para poder então executarem o juízo sobre Sodoma.
Então, é muito importante, nesse texto, nós ficarmos atentos ao desenvolvimento dessa narrativa, porque ela vai nos mostrar que essa teofania, essa manifestação de Deus, é uma manifestação muito importante, porque mostra uma concessão de que Deus vem na forma humana, tá? E se manifesta ao seu servo Abraão. Privilégio enorme, né? Um privilégio enorme. Deus pode dar esse privilégio para nós hoje, Sara? Se Ele quiser? Se apresentar de uma forma humana para nós? Se Ele quiser? Pode. Com certeza Ele pode. Se Ele quiser, Ele pode. Hoje, inclusive, os anjos de Deus, né, em todas as épocas da igreja, você observa que eles tiveram muita participação, eles se apresentavam. E como eles se apresentavam? Geralmente se apresentavam na forma humana. Né? Para Pedro, apresentou para muitos outros servos no passado e no presente também. O irmão Ananias, muitas das vezes, viu anjo dentro da casa dele. Né? Quantas vezes ele viu, teve esse privilégio. Então isso não deixa de ser uma teofania. Mas no Novo Testamento, vamos seguir aqui essa abordagem do Poitras, vai mostrar que isso tem um aspecto muito importante na manifestação que Deus tem na sua vida e na minha vida hoje, continuamente e ininterruptamente, que é a presença do Espírito Santo habitando em nós. Esta é também uma teofania, é Deus se manifestando a nós, né, através do seu Espírito habitando em nós, estando conosco. Mais do que essa aparição objetiva fora de nós, tem essa subjetiva, que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. E passa a fazer da igreja uma teofania para o mundo. Através de quê? Através das suas boas obras, né? Para que o mundo veja, lembra daquele versículo? Para que vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E no finalzinho diz, para que o mundo veja as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. O propósito da igreja no mundo é ser a manifestação de Deus. É ser Cristo apresentado para a humanidade, no modo geral, e no seu ambiente social em que vive. Então o mundo tem de ver Cristo em nós. Então isso é muito importante. Nós somos essa teofania divina. Eles não sabem que Deus habita em nós. Então eles têm que ver através de quê? Das nossas obras, do nosso comportamento, das nossas atitudes, da nossa palavra. Isso é importante. O Poitras diz também que às vezes há relâmpagos, trovões e fogo. Às vezes ele aparece em uma nuvem. Em alguns casos as pessoas o veem sentado em um trono com os servos angélicos ao seu redor. Temos aquele episódio de Micaías, né, que ele viu o Senhor e viu a corte celestial reunida e tudo lá deliberando acerca do que aconteceria com Acabe. Então, os profetas tinham esse privilégio. Preste bem atenção, quando Deus aparecia no Antigo Testamento, seja em visão ou seja de modo antropomórfico, na forma humana, os profetas tinham esse privilégio por serem eleitos de Deus para participarem da Assembleia de Deus. Todas as deliberações de Deus ao longo da história jamais acontecem sem Deus revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus vai fazer alguma coisa no capítulo de número 19, mas antes de fazer, ele tem que fazer o quê? Ele se impôs o quê? A falar com o profeta, Abraão. Então ele vai conversar com Abraão para dizer o que eu vou fazer. Isso é muito importante, é muito significativo, guarde isso. As teofanias do Antigo Testamento têm 3 características marcantes. Primeiro, elas nos mostram algo como Deus é, seu poder, sua santidade, sua glória e sua graça. Segundo, elas transformam as pessoas. Ninguém que teve contato com uma manifestação divina continuou a mesma coisa. Para bem ou para mal. Tem isso também. Em alguns casos, Deus inaugura um novo relacionamento com as pessoas. Em outros, ele confirma e fortalece uma relação que já existe. É o caso do nosso estudo de hoje. Nem todas as pessoas reagem da mesma forma. Mas em alguns casos, as pessoas são transformadas e passam a entender e a amar a Deus. Terceiro, essas teofanias antecipam e prenunciam a vinda de Cristo. Cristo é Deus em carne.
a aparência climática de Deus para a qual as teofanias do Antigo Testamento apontavam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. É o clímax das teofanias do Antigo Testamento. Elas apontavam exatamente, Deus aparece para Abraão, Deus vai aparecer para Moisés, e Deus vai aparecer para o povo de Israel, Deus vai aparecer para Isaías, mas o objetivo maior é Deus aparecer na pessoa de Cristo. E isso é muito importante. As características que descrevem Cristo na visão em Apocalipse 1, que nós estudamos, de 12 a 16, ecoam as teofanias do Antigo Testamento, como Ezequiel 1, de 26 a 28, e Daniel 9, 7, de 9 a 13, 9 a 10, e também o versículo 13. Assim, os exemplos do Antigo Testamento nos dizem de antemão sobre Cristo. As pessoas do Antigo Testamento encontraram Deus, o Pai, por meio de seu Filho, no poder do Espírito Santo, embora não entendessem completamente sua experiência na época. Ou seja, não tinha uma plena percepção do que estava acontecendo com eles, nem para onde a história estava se dirigindo. Então isso é importante. A aparição do Espírito Santo no fogo no dia de Pentecostes, quando ele aparece em fogo no dia de Pentecostes, Atos 2, 3 a 4, é como as teofanias com fogo no Antigo Testamento. O tema da presença de Deus e sua aparição percorre toda a Bíblia. Então, esse é o ponto inicial para nós começarmos o estudo da nossa lição. E darmos uma leitura bem atenta ao texto e vermos como isso acontece nesta relação que Deus está estreitando com Abraão. No capítulo 17, nós vemos, e Deus apareceu a Abraão. Depois, agora no capítulo de número 18, Deus aparece a Abraão e ele tem uma visão que é importante nós estudarmos com detalhe. Vamos à nossa primeira pergunta. Onde Abraão estava quando o Senhor lhe apareceu? Quantas pessoas ele viu quando ele olhou? E para onde ele correu da porta de sua tenda? Então aqui no capítulo 18, versículos de número 1 e 2, nós lemos o seguinte. Vejam que esta tradução, revista e atualizada, já mostram aqui o título diferente da versão revista e corrigida. A revista e corrigida, ela diz, aparecem 3 anjos a Abraão. A revista e atualizada já coloca o título, o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Porque ele percebe na leitura do texto esta significativa diferença. Então, é importante. Apareceu o Senhor a Abraão, quando está aqui o Senhor, e está em caixa alta aqui, em versalete aqui, subentende-se que aqui nós temos o nome de Deus implícito, Yahvé. Então isso é importante também. Você coloca aqui o interlinear reverso, você vai ver aqui que o Senhor está traduzindo aqui Yahvé, Yud, Rei, Vav, Rei, que é o nome de Deus, que é o nome da aliança, que aparece pela primeira vez em Gênesis 2:4. Então, você vê aqui Senhor. Então, o Senhor, Yahvé, aqui aparece a Abraão nos carvalhais de Mamre. Quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Então, o que acontece aqui é que o Senhor aparece a Abraão, e logo em seguida, quando ele vê, o que ele vê? 3 homens, ou 3 varões, 3 homens. E esses 3 homens aqui, no versículo de número 2 aqui, é exatamente isso, a palavra ish, no plural, anashim. Então, são 3 homens que aparecem, ou seja, a aparição desses visitantes é na forma de
homens. Então são 3 homens que aparecem. Desses 3 homens, vocês vão perceber que há uma alternativa na narrativa entre plural e singular, em que um toma a palavra, os 3 falam uníssonos. Então, esses aspectos são importantes quando você lê uma narrativa. Você precisa prestar atenção na mudança de voz, não é? Se há mudança do singular para o plural, do plural para o singular. É importante quando você estuda uma narrativa. Levantou ele, Abraão, os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Então, quando ele olha, 3 homens em pé de frente dele. Ele olha, 1, 2, 3 homens. Ok. O narrador vai, então, montando o cenário. O diálogo ainda não ocorre, ele está narrando o fato. Ele é um narrador que está narrando de forma, como se chama na narrativa, em narratologia, de narrador onisciente. É aquele que está vendo o fato e descrevendo. E esse narrador onisciente vai dar alguns aspectos, vai dar alguns detalhes no texto, não é, que só o narrador onisciente, ou seja, o que é o narrador onisciente? É aquele que está a par de tudo. É o que está a par das circunstâncias, é o que está a par do que acontece dentro das personagens, é o que antecipa fatos, né, na narrativa, porque eles têm uma visão global de tudo. Ele tem uma noção geral de tudo que acontece. Então, quando ele vai fazer esta narrativa, ele já tem todos os fatos para serem narrados. Então, ele já tem todo o planejamento do texto que ele vai escrever. Quando ele escreve esse texto aqui, né, quando Moisés escreve o texto, ele já tem todo um panorama, ele já sabe a sequência do texto que ele vai escrever. Então, ao narrar esse evento, ele já vai dar informações que são inferidas do próprio relacionamento das personagens, e isso, para nós, é muito importante. Tá? Então, ele vê esses 3 homens que chegam, por isso que o autor de Hebreus diz para nós termos cuidado termos cuidado com a hospitalidade, porque através da hospitalidade, alguns, remonta essa experiência de Abraão, hospedaram anjos. Tá? Então nós vamos ver o primeiro aspecto desta narrativa, esse primeiro parágrafo aqui, desta aparição, é exatamente o aspecto da hospitalidade que Abraão oferece. Esse piedoso homem de Deus é hospitaleiro. O que é ser hospitaleiro? Hospitaleiro é aquele que recebe um hóspede e dá todo o suporte para que esse hóspede se sinta bem na sua casa, no ambiente onde é recebido. Isso é ser hospitaleiro. Então, quando você recebe alguém na sua casa, você tem toda uma preocupação logística, de até mesmo pensar em saber o que esses visitantes gostariam de ter na sua casa. Então você está fazendo o quê? Você está exercendo a hospitalidade. Quando a pessoa chega, tem aquela surpresa, né, Silmara? Ver aquele empadão lá, né, para comer empadão com pão. O pastor Luiz gosta de empadão com pão. Então vai procurar fazer o quê? Criar um ambiente necessário para que isso aconteça. Isso é hospitalidade. Você vai preparar o quarto, você vai preparar o lugar onde ele vai dormir, você vai preparar toda a logística para que ele se sinta não um estrangeiro na sua casa, mas ele se sinta como um da sua casa. Tá? E isso é importante por quê? Porque quando o autor aos Hebreus reporta esse episódio, ele diz, e tenham cuidado com a hospitalidade, porque fazendo assim, alguns hospedaram anjos na sua casa. Então é importante a hospitalidade e tudo se remonta a essa cena. Vejam só os aspectos de hospitalidade de Abraão. A segunda pergunta. O que Abraão pediu aos 3 varões que o fizesse? O que ele pediu que eles o aceitassem? E o que eles permitiram que Abraão o fizesse? Os versículos 3 a 5. Eles nos dizem assim. Versículos 3 a 5. E disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo, traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Então, nos carvalhais de Manre, tinha
uma espécie de bosques assim, de árvores, era um lugar muito aprazível, com árvores bem verdes, ali, bem frondosas, que davam aquela sombra gostosa. Então Abraão tinha aquela sua árvore preferida, o seu ambiente, em que ele prepara ali, coloca cadeiras, coloca, né, faz toda uma preparação para que quando alguém chega, seja recebido ali. Então fica debaixo daquela árvore, o sol está escaldante, mas aquela sombrinha ali, o ventinho passando, é um ambiente bem aprazível que fica ali. Então ele recebe esses 3 visitantes nesse ambiente. Diz aqui o texto, e diz: trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Então, observa bem aqui que a primeira fala desses visitantes é plural ou singular? Eles falam no plural ou no singular aqui? Responderam. Então, eles responderam. Você pega aqui. Versículo 5. Que responderam. Aqui vai o meru, que é a terceira pessoa do plural, eles responderam. Então você começa a observar esses detalhes, do modo como acontece o diálogo. Os verbos utilizados aqui, né, na sequência, que é da próxima pergunta, nós vamos ver como, né, há uma presteza e uma agilidade da forma como Abraão, né, providencia as coisas. E a narrativa também vai encurtar aí o tempo em que a vitela está sendo assada, né, em que tudo vai para o forno e tudo mais. A narrativa tem que ser sintética, ela tem que ser compacta. Então, alguns detalhes não são providos na narrativa, só os resultados que são apresentados. Então, geralmente, o narrador ele tem que escolher aquilo que é mais importante para que o leitor seja informado e acompanhe todo o quadro dessa narrativa. Tá? Então, é importante. A questão aqui da tradução, versículo de número 3, né, e disse, Senhor meu, quando se fala em Senhor meu, nós temos aqui, se mereceu o teu favor. Esta é uma expressão dirigida sempre a alguém de posição mais elevada. Então, quando ele diz que se eu mereço o seu favor do Senhor entrar na minha casa, então... Tá? E observa que Abraão, ele dos 3, ele não se dirige aos 3 no plural. Se vocês, né, acham que eu mereço o seu favor, ele se dirige a um só, que é o representante maior ali. Você observa esse termo, Senhor meu. E o Senhor meu que ele usa aqui, no hebraico, é Adonai. Adonai é um título de Deus no hebraico. Então aqui, Valmar, e ele disse Adonai, então ele não diz Adoni, como poderíamos entender de uma tradução de uma palavra, ou até mesmo Adonai, mas no sentido de... É Adoni porque o Adon significa Senhor. Quando você diz o Senhor de mim, então você usa o hebraico Adoni. Agora, quando você usa Adonai, esta é uma designação, é um dos teônimos, é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Então é importante que na narrativa ele ele distingue dos 3 ali, que tem alguém mais importante, e dá a esse o título do próprio Deus que é Adonai. Então isso aqui é muito significativo. Quem não pega o texto hebraico antes de estudar a narrativa não vai ver nenhum desses detalhes. Então ele usa um dos títulos de Deus, um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Que inclusive, você tem um livro que foi publicado pelo Dr. Edson, ele me deu de presente, Nomina Sacra, os nomes de Deus na Bíblia,
Então ele fala sobre todos os nomes de Deus na Bíblia. Todos os nomes que aparecem, tanto no Antigo e no Novo Testamento, todos os nomes, todas as designações, ele trabalha num livro só sobre esse assunto. O Dr. Edson de Faria Francisco, que está lançando agora o volume 4 do Antigo Testamento interlinear. Terminou a obra, 4 volumes. Ele está lançando esse último volume agora em janeiro de 2020 pela Sociedade Bíblica do Brasil. Eu devo estar com ele lá em São Paulo e ele deve me passar um volume que ele sempre me manda, todas as obras que ele faz, traduz, ele me manda aqui, ou então eu pego com ele lá. E esse nome na Sacra trabalha exatamente esse detalhe. Então esse Adonai aqui é o título que Abraão usa para distinguir dos 3 que tem. Ele já tem um vislumbre de que tem alguém ali mais importante. Não se sabe se isso se sobressai em termos de aspecto, mas ele percebe. E é exatamente esse que depois vai começar a dominar a questão da narrativa, do diálogo com Abraão, até que ele fica sozinho com Abraão. Então, é muito importante. Então, ele pede aqui, ele diz para que ele vai trazer um pouco de água, para que eles lavem os pés, e então, que eles repousem ali debaixo da árvore, esperem, porque eu trarei um bocado de pão, vai lá dentro fazer pão, e refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis, plural, avante. Responderam os 3, faze como disseste. Então, esse é um dos pontos importantes. O Bruce Waltke até observa aqui, isto é mais bem traduzido por meu Senhor, e aqui colocando Senhor como caixa alta, porque quando aparece lá em algumas partes do texto, quando se fala o Senhor, Yahvé, Adonai, Yahvé, Adonai, Elohim, que é geralmente traduzida, colocada a vocalização do hebraico de Elohim, o Senhor Deus. Então Adonai é um dos títulos de Deus, que vem tanto sozinho como também acompanhado do tetragrama. Então isso é muito importante. Então isto é mais bem traduzido, meu Senhor, e Senhor em caixa alta, mostrando que ali é um título de Deus. Então é por isso que ele está dizendo. A tradução meu Senhor é equivocada, já que o texto hebraico se refere a um título para Deus. Então a NVI traduz o mesmo hebraico em 19, em 18 e 27 como o Senhor. E embora esteja escrito em caixa alta, Abraão se dirige a o Senhor, singular, em 18:3 e aos 3, plural, no versículos 4 e 5. Isso é como você pode fazer um bom aproveitamento, bom aproveitamento de um comentário bíblico, principalmente um comentário como esse do Bruce Waltke, que é um dos que eu mais gosto, ao lado de outros, do Cassuto, do Nahum Sarna, que são comentários bons. Então é importante você ter você tem comentários em português em que você pode desenvolver, você pode ter insights dentro desses comentários que vão fazer você ter um estudo mais atento ao texto. Porque mesmo não tendo um acesso mais amplo ao texto original, mas esses comentários bons, eles são importantes, por quê? Porque você pode encontrar informações úteis que você não vai encontrar, por exemplo, em notas, em Bíblias que tem nota de rodapés, que as notas de rodapés, elas são a síntese da síntese da síntese. Um comentário já trabalha mais exaustivamente algumas questões, eles dedicam mais tempo trabalhando quando elas exigem um pouco mais de trabalho e de importância. Então, às vezes, o autor trabalha uma expressão, ele trabalha aquilo de um modo bem mais amplo do que se pode imaginar achar uma Bíblia com nota de rodapé. Então, isso é importante. Vamos à terceira pergunta. O que Abraão mandou Sara fazer bem depressa? O que Abraão foi buscar bem depressa e deu ao moço? Observe bem esse bem depressa, essa agilidade aqui na questão da preparação, que é a necessidade de ele não fazer com que os viajantes que estão ali, depois do calor do dia, estarem esperando, para eles não desistirem. Ele está com uma visão completamente humana da situação. Ele ainda não tem a percepção plena do que ele está
passando. Quem são, de fato, esses viajantes? Ele não tem essa percepção plena. Né? Ele vê 3 homens. Tá? Então, né, obviamente vestido com as roupas típicas da época, e não faz assim essa distinção. Ele vai distinguindo isso ao longo do diálogo que ele tem com esses homens. E, de repente, uma fala bem mais aberta vai fazer com que ele identifique. Pera lá, gente, eu estou falando com Deus. Deus está aqui na minha casa conversando comigo. Ele vai ter uma percepção mais ampla. E outra coisa que você vai perceber que Abraão vai exercer um ofício que o profeta, né, até agora Abraão ainda não está com aquela visão plena do que ele é, né, nem da relação que ele mantém com Deus. Tudo isso ainda está em desenvolvimento. Eles estão crescendo. E o interessante é que o texto dá ênfase ao crescimento de Sara também. As reações que mostram, né, uma fraqueza em Abraão, como no capítulo anterior, em que ele riu quando Deus fala para ele que ele vai ser pai, né, é o que você vai ver também no capítulo 18. Ou seja, vai mostrando o desenvolvimento e o que acontece com o crescimento de um e de outro. As experiências negativas e positivas, elas são marcadas no texto, e é importante porque esta é uma das maiores características da Bíblia. Ela não oculta e não vela, não esconde as fraquezas, os defeitos, e não apenas se enfatiza as virtudes dos seus heróis. Ela mostra todos os lados, dando a entender e nos ajudando em que sentido? Assim como Abraão teve as suas fraquezas, você também tem. Eu também tenho. Mas isso não impediu que Deus lidasse com ele e o fizesse crescer até que ele chegasse àquele ponto que você vai ver lá no capítulo 22. Abraão ali é o Abraão do topo. É o Abraão gigante espiritual. É o Abraão que cresceu. Né? É o Abraão que já não é mais aquele que vai chegar e vender Sara ou entregar Sara nas mãos dos seus, né, assim, pregando uma mentira, né, ou falando uma meia-verdade. Vamos suavizar, né? Vamos usar um eufemismo, meia-verdade, né? E dizer, não, você diz que é minha irmã e tudo mais, porque é um Abraão que ainda não se vê como Deus o vê. Mas nesse texto você já começa a ver que está aflorando um aspecto da sua relação com Deus, em que ele evidencia esse lado profético que ele é. Quando Deus o chamou no capítulo de número 12, que a gente lê aí, Deus já o está estabelecendo como um profeta. No texto anterior, no capítulo 17, Deus deu um requisito para ele: anda da minha presença e seja íntegro. Ou seja, Deus vai agora mostrar como ele vai crescer nessa integridade até ele chegar àquela experiência climática do capítulo 22, quando Deus pede a ele o seu filho. Então, sem os esperneios de Sara, viu? Sara não esperneia. Não, você não vai fazer isso. Não, a Sara cresceu também. Então, um dos maiores aspectos que a gente deve entender nesse texto que nós estamos lendo é o crescimento de Abraão e o crescimento de Sara, e as suas experiências, tanto negativas quanto positivas, são narradas nas Escrituras. A Bíblia não vela os defeitos e as falhas dos seus grandes heróis. Por isso que a Bíblia é o livro. Tá? Não tem um livro aí que vai falar dos heróis, que vai falar das fraquezas deles, dos defeitos deles. Não, a Bíblia não oculta. Isso para nós é significativo, é muito importante. Então vamos a esse aspecto aqui. Então, o que Abraão foi buscar? Bem depressa, e deu almoço, e o que ele trouxe para os varões comerem. Versículos 6 a 8. Versículos 6 a 8. Apressou-se, pois, a Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse, veja o verbo, apressou-se, né? Apressou-se. Então ele já mandou os visitantes sentarem ali, fique tranquilo aqui, né? Espera um pouquinho, bebe uma água, né? Descansa da viagem, vou trazer água aqui para lavar os seus pés e tudo mais, enquanto vamos preparar a refeição. E ele, apressou-se, vai lá correndo, apressou-se, pôs Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. O que é pão assado ao borralho? Quem conhece essa expressão? Né? Isso é importante. São palavras aqui do
que aparece nessa versão, aí, ó. Brasido, coberto de cinzas, né? Brasido quase apagado, então bota aquela brasinha depois que fica pronto aí, quando dá aquele calorzinho, aí coloca ele lá para assar. Né? Então, vai aprendendo, guarda essa, hein? Palavra nova aí. Obrigado, pastor Vanilson. Né? Fica registrado aí. Né? É porque você lê às vezes uma palavra na Bíblia, né? Você lê às vezes uma palavra na Bíblia e você não vai para o dicionário, e você que não é como, né, tem essa experiência, você é caipira da cidade, como eu, né? Eu sou que tem um caipira da cidade, tem o que viveu na roça, então não sabe nem o que é borralho, não sabe nada, está totalmente apagado. O pastor Jair que sempre dizia, tem o caipira da cidade e tem o caipira da roça, né? Aquele que realmente conhece isso muito bem. Eu, por exemplo, só vou aprender através da Aurélio. Né? Então isso é importante. Tem as suas vantagens lá, né? Daí então ele vai e pão assado ao borralho, e Abraão, por sua vez, correu ao gado. Olha aqui os verbos, apressou-se, né? E amassa depressa, e depois vem aqui, correu ao gado, tomou um novilho, né? Uma vitela. Ou seja, o que é um novilho? O que é uma vitela? Eu comi vitela lá em Israel, bife de vitela, lá em Israel. Bezerro recém-nascido. Recém-nascido, novinho, né? Bem novinho. Então ele vai ali, pegou aquele bezerrinho novinho, carne macinha, e prepara esse bezerro aí para os nossos visitantes. Observe os aspectos da hospitalidade de Abraão. Abraão está preocupado em agradar esses visitantes. Ele está preocupado em fazer, dar o seu melhor para eles, e não tem a plena consciência de que está dando o seu melhor para Deus. Tudo que ele está preparando ali, ele está preparando para Deus. É o próprio Deus que estará se alimentando com ele e participando daquela alimentação que ele está preparando. E ele não tem nem a plena consciência disso. Daí o escritor aos Hebreus disse, olha, eles hospedaram anjos, e na realidade aqui você vê que eles hospedou o próprio Senhor. Não é? E outra coisa importante é Deus assumir a forma humana e comer tudo aquilo que Abraão coloca à mesa. É importante lavar os pés, estava empoeirado da estrada. Então Deus fez todo o aspecto, tudo aquilo que desse para ele ter a condição de interagir, né, com aqueles visitantes. Se aparecesse na forma transcendental, como alguns anjos apareceram no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, de modo transcendente, então fica muito, não teria essa relação de comer, de beber, né? Só algum que depois chegou e tacou fogo lá naquele alimento que foi preparado, né? Ele viu assim sumir aquele fogo assim, e o alimento não foi na realidade ingerido e comido como aqui. Então, essa forma como Deus se apresenta é uma teofania. Tá? Deus se apresentando na forma humana para conversar com Abraão. Logo nos primeiros versículos da Bíblia, é um homem que Deus escolhe para poder se manifestar a ele. Tudo que acontece nessa narrativa é iniciativa divina. Por isso é graça. Por isso é misericórdia. A despeito do que o Abraão ainda é, né? Falho, duvidoso. Eu vou ser pai na velhice. Vai brincar com o outro, né? Se ele era tão humano quanto nós, a risadinha dele não era uma risada de fé. Tá? Outra coisa que você vai observar nesta narrativa e na sequência dessas narrativas, que o riso do capítulo de número 18 é diferente do riso do capítulo de número 21. Quando nascer Isaac, que significa riso, tá? Aí você vai ver que há uma diferença entre aquele riso de lá e esse riso daqui. Esse aqui é o riso da dúvida. Você vai observar, é o riso da dúvida, é o riso... Isso é impossível, isso aí... Você está de brincadeira comigo? Agora esperou eu ficar velho, acabar toda a minha expectativa para agora me dar filho. Faz sentido. Né? Então, aí você tem que fazer como os pais da igreja. Né? Eu creio porque é impossível, ou eu creio porque é absurdo. Então, é importante aqui. Então, essa agilidade é exatamente para poder fazer o quê? Que a sua hospitalidade agrade aqueles que ele está recebendo. E Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, duas características, tenro, bem novinho e bom,
né, gordinho, bonitinho e tal, preparado para aquela alimentação. E deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tá? Então observa bem que aqui é toda uma ação relâmpago, né? É um à la carte, né? Bem relâmpago. Tudo vai ser feito na hora, alimentação na hora, para poder alegrar e abençoar os visitantes. Tá? Então, é uma experiência que Abraão nunca deve ter esquecido, né? Essa experiência quando o Senhor aparece para ele. E tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. Observa bem que o narrador faz o que aqui? Dá um salto, né, entre o tempo que levou para assar, para preparar e já no momento de preparar a mesa. Então ele pega ali coalhada, leite, o novilho assadinho, né? Imagina aquele novilho assadinho, deve ter aquele forno de barro lá, aquelas brasas, e aquele novilho sai assim cheiroso. Falar nisso numa hora dessa, né? A gente lembra logo da picanha, né? Mas é algo que você observa bem que ele está ali com maior alegria, com maior prazer. Ele está ali apresentando o que ele tinha de melhor para aquele visitante. E diz, e permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então, eles comeram. Então, pega a coalhada, depois na sobremesa, a coalhada devia ser sobremesa, pega o leite, tá, a comida ali, vai. Oh, que carnezinha boa, corta, come, estão ali, maior alimentação, e o Abraão só ali, né? Então, um serviçal, precisa de mais alguma coisa? Quer mais uma água, alguma coisa? Para serviçal, isso aí se chama hospitalidade, né? E graças a Deus nós temos isso, né? Temos essa qualidade, né? Hospitalidade, é você fazer com que o hóspede fique bem na sua casa, né? Aquele pãozinho de queijo, né, Luciano? Pensa tudo, pãozinho de queijo, coalhada, não, aqui você pega aquele pãozinho, aquele empadão, o negócio lá ficou bom, viu? O pastor Luiz sempre vira aqui, viu? O negócio ficou muito bom lá, hein? É com a missionária. A missionária que não é fácil não, né? Na cozinha ela não brinca não. Então isso se chama hospitalidade. E por isso que o escritor aos Hebreus diz, por causa dessa hospitalidade, alguns hospedaram anjos. Tá? E Abraão teve a oportunidade de o próprio Senhor, vir comer na sua casa. A pessoa você recebeu uma visita dessa? Tá? Sem saber? E outra coisa é porque eles são estranhos. Eles não sabem quem são essas pessoas. Eles não têm nem noção. Mas ele também não fazia isso com todo mundo. Né? Obviamente, senão Abraão ia falir. Se todos os visitantes que passassem por lá e convidassem e dessem uma festa dessa, haja boi, né? Haja coalhada, haja leite. Né? Mas ele sabia que esses visitantes eram especiais. Então esse primeiro parágrafo fala exatamente acerca disso, dessa chegada. O Senhor aparece a Abraão. Depois, né, como é que ele aparece? Aparece na pessoa de 3 homens. E depois isso vai, no decorrer da narrativa, tá, isso vai se demonstrando que tem um ali que tem uma característica mais especial e diferente dos outros 2. Prestem bastante atenção, que é a 4ª pergunta. Vamos para o próximo parágrafo aqui. Aqui, o que eu observei, aqui o narrador fala algo importante, diz aqui. Ó. O fato de Abraão oferecer algo para comer transforma esse ato em banquete régio, ou seja, um banquete de reis, né? Um banquete régio. No Antigo Oriente Próximo, leite de cabra era especialmente valorizado por causa de sua energia e fácil digestão. No versículo 8 tem uma nota importante. O narrador desce a história da ação ao diálogo. A iniciativa passa aos estranhos e especialmente o Senhor, está aí que você sabe, Adonai, está aí como o primeiro orador. Então percebam essa transição e vejam como um comentarista atento, como ele aponta para aspectos da narrativa, né, mostrando como se interpreta uma narrativa. Você precisa ficar atento ao modo como a tessitura textual. Né? Quem estuda literatura sabe como é que isso é importante. Né? Você distingue o espaço, o personagem, enredo, né, estrutura, e você vai saber o narrador, o narrador, o que é a diegese, o que ele é autodiegético, ele é
está acima da narrativa, ele é intradiegético, ele faz parte da narrativa, então tem uma série de termos que são utilizados. Quarta pergunta. Por qual pessoa os 3 varões perguntaram? O que Abraão lhes respondeu e o que eles disseram acerca de tal pessoa e onde ela estava. Versículos 9 e 10. Veja que sai da refeição, obviamente, como todo bom hóspede, né, vai agradecer aquela hospitalidade e tudo mais, mas vamos ao ponto. Né? Então lhe perguntaram, quem? Os 3. Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, ele quem? Abraão, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Aí você observa bem que Abraão já começa, peraí, como é que é? Eu já ouvi isso anteriormente lá, no capítulo 17 está registrado, né? Ele já começa a ter uma noção, que um toma a voz e olha o que ele promete. Eu voltarei a ti no próximo ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Já ele começa a perceber que esse Adonai aí, peraí, quem é que vai poder prometer isso? Veja bem que a narrativa, ela começa a dar pistas. Eu acho brilhante, é o modo como o narrador vai traçando, como ele vai fazendo a tessitura do texto. Ele dá detalhes que você vai vivenciando. Eu vivenciei essa narrativa, como estou vivenciando agora. Você vai acompanhando as surpresas que Abraão vai tendo nessa comunicação. Quantas coisas vão sendo reveladas para ele. O Senhor apareceu, né? Apareceu como? 3 homens. Daqui a pouco, esses homens comem, são bem recebidos. Agora eles vão ao ponto, que eles vieram ali para anunciar uma missão e também falar sobre o juízo. Sobre Abraão, a bênção. Sobre Abraão, a bênção, que vai se concretizar depois do juízo, e sobre Sodoma e Gomorra, o juízo. Percebem bem? Então isso é importante, os eleitos recebendo a bênção e os réprobos recebendo o juízo. Isso aí que é importante. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Né? O que eles estão falando ali? O que eles estão falando ali? Fica quietinha aí, não fala, que senão eles vão ouvir que nós estamos aqui. Né? Curiosa, né? Um pouquinho curiosa. Só ela que era curiosa. Né? As mulheres não são todo curiosas. Minha esposa não é, com certeza. Nem um pouquinho. Né? Então, eu estava ali escutando a conversa. E quando Sara escuta a conversa, o que o narrador está mostrando? Que ele é um narrador onisciente. Tá? E depois isso aí vem a público, então ele já sabe o que estava acontecendo. Ele sabe, não, eu estava lá atrás da porta, escutando. E diz aqui, e Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Observa as perguntas que foram feitas. Então, o versículo de número 10. Então, por que eles perguntaram? Por Sara. O que Abraão respondeu? Está na tenda. E o que eles disseram acerca da Sara? Que elas teriam um filho no ano que vem. Então a gente viu, está aí numa fase aí de mudança de... Obviamente, não era no início do ano. Tá? Você vai deduzir isso, porque você vê no próximo ano, então tem todo esse detalhe. E onde ela estava? Lá, ó, atrás da porta, só ouvindo a conversa, só prestando atenção no que eles estavam falando. Tá? E isso não é uma característica só da nossa irmã Sara mesmo. Como é que pode fazer um negócio desse? A quinta pergunta: o que se tornava impossível para Abraão e Sara terem um filho? O que a palavra dos varões provocou, daqueles homens provocou nela, e o que o Senhor disse repreendendo a Sara? Versículos 11 ao 13. O Waltke
chama atenção no versículo 10 e diz: esta é uma clara indicação de que o orador é o Senhor. Uma vez que somente Ele pode prometer fielmente vida da esterilidade e decadência. Então, não tem como ser outro. Então, o narrador ele vai mostrar, quando certamente voltarei. Quando se fala certamente voltarei, você vai lembrar do Mot Tamut, que eu já falei com vocês lá em Gênesis. Certamente, usa-se vou mostrar aqui no hebraico. A forma de apresentar aqui um absoluto e um imperfeito. Tem aqui, vou mostrar aqui mesmo. Então ele usa duas formas, o mesmo verbo, o verbo yashav, ele diz chove, achuv. Então para poder indicar esse aspecto de algo que vai acontecer com certeza, com absoluta certeza. Há muitas dessas construções aqui em que se utilizam esse cal aqui infinitivo absoluto, seguido de um nictol, de um imperfeito. Então, isso foi visto quando falava, certamente morrerás. Então, mut, tamut, mesma estrutura que é usada aqui. Chove, achuv. Então, certamente é traduzido como certamente. Do Bruce Waltke, que tem lá eu escrevi um artigo sobre isso, uma vez numa comunidade me perguntaram, se literalmente isso você vai traduzir, que retornar, retornarei, literalmente. Mas essa adjacência aqui, desse infinitivo absoluto, seguido desse imperfeito, sempre tem esse aspecto de certeza naquilo que o verbo indica que irá acontecer. Então, certamente morrerás. Mot tamut. Chove, achuve. Certamente voltarei a ti. Por isso que foi bem traduzido aqui pela revista aí atualizada. Certamente voltarei. É um detalhe que só o acesso ao texto original pode mostrar. Então, são as peculiaridades de como o narrador está construindo a sua narrativa. Então, isso aqui, que seria voltarei, está, na realidade, indicando que certamente eu voltarei a ti. Então, isso é um detalhe do texto hebraico. Então, aqui, uma vez que somente ele pode prometer fielmente vida da esterilidade e decadência. Então, eles estão em esterilidade, a Sara é estéril, e os dois estão em decadência, e Deus diz, não, olha, vocês vão florescer no ano que vem, Sara vai estar abraçando um neném. Para dois velhos, essa promessa, você imagina isso aí num contexto atual. Escolhe aí dois velhos aí e diz, no ano que vem vocês vão ter um filho. Já pensou? Pode acontecer, mas isso é importante porque isso vai envolver um ato de abraçar com fé a promessa de Deus. Vocês estão rindo? Mas a Sara riu também. Não é possível. Não tem como. Disse um deles, certamente voltarei a ti, daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Então não fala com hesitação, fala com convicção. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Então essa é uma informação que o narrador dá. Aí Abraão e Sara eram já velhos, ele está narrando, está dando para nós nos situarmos, no contexto do que está acontecendo, como são esses dois personagens a quem é prometido, que eles vão ter um filho. Eles já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Qual é o costume das mulheres aqui? Menstruação. Não estava mais nesse ciclo mensal das mulheres de menstruar e poder ter produção de óvulos para poder ser fecundado. Então, ela, além da esterilidade, não se sabe qual era o problema, porque Sara não tinha filhos, além disso, ainda tinha esse problema, que agora se agrava, que ela, estava já passada e pós-menopausa. Então já estava numa fase que não tinha mais condições naturais de ter filho. É exatamente quando isso acontece, quando chega nessa fase, aí que Deus vai e diz, você vai ter um filho.
Então, é uma promessa que quem não vai rir, né? Está brincando comigo, né, Sara? Que vai até o verso 13, 11 ao 13. Vamos ver como aqueles varões reagem a esta atitude de Sara. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo. O narrador é onisciente, né? Ela riu no seu íntimo. E dizendo consigo mesma. Então ela está falando, é um diálogo entre ela e ela ali. Tá? Ele diz, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Depois de velha, né? Ou seja, Deus, eu tentei ajudar com Agar, o Abraão, né? Todos esgotaram. Não é o Damasceno, não é o Ismael, não é? Ismael já está aí grande, não é ele, e agora quando chega nessa idade em que eu estou, o Senhor vai e diz que ano que vem eu vou estar amamentando um filho, vou estar com o filho nos braços. Então é exatamente na ilogicidade que você vai ver aquilo que o escritor, o apóstolo Paulo, vai dizer, né? Que em esperança Abraão creu contra a esperança que seria pai de muitas nações. O escritor aos Hebreus, depois, quando nós vamos ler, não deixe de esquecer do texto, tá? Hebreus 11, versículos 11 e 12, vai falar exatamente sobre esse episódio, mostrando os dois aspectos, e Sara também entra na galeria dos heróis da fé. Entra Abraão e logo imediato entra Sara também, mostrando que os dois têm uma grande importância e eles entram para esta galeria de heróis da fé. Tá? Tanto ele creu como também Sara creu. Tá? Então isso é importante. Por isso que se mostra no capítulo 17, por isso que é mostrado no capítulo 17 a experiência que Abraão tem quando recebe essa notícia, e depois aqui a experiência de Sara quando ela recebe a notícia indiretamente. Ela ouve ali atrás da porta, né, a notícia. Eu estou de brincadeira lá na conversa deles. Eu estou dizendo que eu vou ter filho. Vê se pode. Aí, estou dizendo que eu vou ter filho. Você já imagina o quadro. Né? E então, versículo 13, que é a próxima, vamos aqui aos versículos 12. E riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha, e velho também o meu Senhor, como se Deus assim tivesse demorado muito, né, atrasou muito, agora Deus deixa acabar todas as possibilidades para dizer que eu vou ter filho. Terei ainda prazer, essa palavra aqui traduzida também é importante, porque ela está apontando para aquele aqui, para o prazer sexual. Né? Então, é importante. E o versículo 13 diz, disse o Senhor a Abraão. Aí observa bem, vocês lembram lá do título Adonai, lá em cima, tá? E agora aqui, olha, subjacente aqui, você vai ver Senhor em caixa alta. O que está aqui por debaixo? Versículo 14, versículo 13. Deixa eu colocar aqui o texto em hebraico. Yitzhak, que depois vai ser o nome Yitzhak, que é o hebraico, riu-se, né? Vatitzhak, aqui, e riu-se, e logo embaixo aqui, você vai ter Vaiomer, o nome de Deus, Yahvé, El Avraham, e disse Deus, Yahvé, aqui está o nome de Deus, a Abraão. Agora, o que o narrador está fazendo? Caracterizando quem é esse Adonai que Abraão se referiu lá em cima. É o próprio Yahvé que está ali na forma humana. É o Deus Todo-Poderoso conversando na forma humana com Abraão. Então ele vai devagar, ele vai fazendo o quê? Ele vai estreitando a narrativa. Primeiro aparece uma informação geral, apareceu o Senhor, Yahvé, a Abraão. Depois, 3 homens, e essa conversa vai, os homens comem e tudo mais. Depois aparece novamente Adonai ali, e por fim,
agora o anjo que ele pensava, né, que era um anjo, os 3 anjos ali, agora o Senhor fala a Abraão e disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Então agora está realmente identificado quem é esse personagem que se destaca dos 3. É o próprio Senhor, é o próprio Yahvé. Aqui está o nome de Deus. E isso aqui é importante quando nós vemos a narrativa, versículo 13. 13 aqui. Vayomer Adonai, aqui Yahvé, El Avraham. Lama Ze Tsahaka, aqui é Tsahaka, aliás, Sará Lemor. Então, por que Sara riu, dizendo? E aí vai a narrativa. Então, essa identificação aqui é importante, porque agora você já sabe realmente quem é esse que está ali conversando com Abraão, dentro da sua tenda. É o próprio Deus Yahvé, que é o verbo encarnado. Tá? É o porta-voz da Trindade ali conversando, né, na sua casa. Que privilégio que Abraão teve. Né? Se teve um homem que viu a Deus na forma humana, que Deus permitiu que ele visse, foi o próprio Abraão. Ele teve essa experiência extraordinária com Deus. Então, já logo no início dessa revelação divina, antecedendo o período da lei, vejam quantas coisas Deus fez e o que Ele vai fazendo para poder nos revelar quem é Ele. Tá? Então aqui Ele é o Deus que faz coisas impossíveis. Aqui Ele começa, né, mostrando que não tem impossibilidades para Ele. E é o que a próxima pergunta vai nos indicar. A 6ª pergunta: o que os varões disseram? Se isto era coisa difícil para o Senhor Deus, qual o tempo que os varões marcaram para que isto acontecesse? Os versículos 14 e 15. Nos versículos 14 e 15, nós temos aqui: acaso, essa é a sequência do que o Senhor disse para Abraão. Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Então, é um riso que ela tem de fé, de alegria ou de incredulidade, de dúvida. A dúvida está implícita nesse será? Será? Mostra-se, é possível que isso aconteça? Será? Tá. E o Senhor então toma a palavra e diz: acaso para o Senhor, que é o próprio Senhor dizendo, né? Então, para mim, eu disse que ano que vem e você vai ter um filho. Agora, será que para o Senhor, aqui está apontando para Ele mesmo, tá? Há coisa demasiadamente difícil? E reitera a palavra: daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, tá? E Sara terá um filho. Tá? Então, Sara, receosa, o negou. Não, eu não ri não. Dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim. Ou seja, não mintas. É certo que riste. Você riu. Você está dizendo? Vou fazer o quê? É isso mesmo. Tem que admitir. Mostrando também a questão de os seus heróis não têm as suas falhas e fraquezas, dúvidas, ocultadas, né? Veladas. Só aparecem os lados heróicos desses homens. Não, mostra esse aspecto da relação que vai crescendo em intimidade até que eles se tornem gigantes espirituais. Então, tanto Abraão como Sara estão nesse processo de crescimento espiritual. Isso lança a luz também para nós na questão do Novo Testamento, na posição de homem e mulher dentro do reino de Deus. As mulheres só são vedadas funções dentro da igreja, no sentido de que o ministério pastoral, os ministérios são restritos aos homens, mas do que diz respeito ao relacionamento com Deus, quem não vai dizer que tem muitas mulheres que têm mais
relacionamento mais íntimo com Deus do que muitos homens. Não é verdade? Nós conhecemos muitas, né? Nós conhecemos muitas. Aqui tem muitas. Né? Se eu botar na balança aí, nós e elas, eu pendo mais para elas, viu? Que elas é que sustentam a coisa, de fato. Né? Quando precisamos, às vezes, de orientação, Deus usa a elas para falar conosco. Então isso é importante, mostrando que Sara tinha um papel importante. E logo nesses primeiros textos, quando vê que Abraão está se relacionando com Deus, mas Sara também está se relacionando com Deus, isso abre um aspecto muito importante, que o apóstolo Pedro diz que elas são vasos mais fracos, mas são coerdeiras da vida eterna. Do ponto de vista espiritual, elas podem crescer tanto quanto os homens. E até mais do que os homens. Nós já tivemos aqui períodos em que Deus usou muitas mulheres para dar os rumos das coisas para os homens. Foi ou não foi? Tivemos períodos assim na obra? Nós conhecemos isso. Deus usou homens como o irmão Ananias, mas usou muito mulheres como a irmã Euseli, a irmã Maria da Graça. Não é isso mesmo? E eram gigantes espirituais, né? Mais submissas aos seus maridos, dentro da sua, não exercendo função. Que aí o erro também que acontece aí fora. Então, vê uma mulher que se destaca espiritualmente, é pastora. Vê outra que se destaca... Então, eles erram porque não se atêm aos limites que a Escritura impõe. Contudo, o crescimento espiritual, né, as mulheres e os homens, né, todos estão... As mulheres e os homens estão com todas as possibilidades de crescimento espirituais, e os dons espirituais também são distribuídos tanto a homens como a mulheres indistintamente dentro do corpo de Cristo. Então isso é muito importante. Então nós vamos ver aqui o crescimento, as falhas de Abraão, as falhas de Sara, o crescimento de Abraão, o crescimento de Sara. Então, e interessante que Deus também fala a Abraão e Deus fala a Sara. Olha aqui, está conversando com Sara. Se ela fosse um ser inferior, não teria o mesmo privilégio que o patriarca. Informa lá a Sara que ela riu. Ele chegou, foi direto para ela. Então isso é também importante, porque de riste, ele confronta a própria Sara. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou. Não, eu não ri não. Você riu. Não é assim. É certo que riste. Então é importante nós prosseguimos aqui na narrativa, que o narrador vai agora fazer a transição para um outro tema importante, que é a destruição de Sodoma e Gomorra, e vai ser criado esse ambiente jurídico. E aí você vai ter o juiz, você vai ter um advogado de defesa, você vai ter os réus, e você vai ter as testemunhas. Tá? Então vejam como o cenário vai ser construído a partir daqui. O Bruce Waltke que diz isso aqui também de um modo muito interessante. A Bíblia não disfarça os pecados de seus heróis e heroínas da fé. Então, inclusive ele vem aqui lá em capítulo, ele cita o capítulo 12, verso 13, e dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Então, essa foi uma proposta indecente que ele fez na época. Vamos à próxima pergunta. Para qual cidade aqueles varões olharam? O que Deus disse que não iria fazer sem participar a Abraão? E o que Abraão seria para todas as nações? O que Abraão seria para todas as nações? Versículos 16 ao versículo 19. Do 16 ao 19. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor, observa bem que agora você já sabe que o Senhor está ali, já sabe que ele é essa personagem que está acompanhado da sua comitiva, dos dois anjos que vão lá
em Sodoma. No capítulo 19 você vai ver que eles dois é que prosseguem, mas Abraão fica ali num estreito relacionamento com o próprio Senhor. Então, 16 ao 19. E Abraão ia com eles para os encaminhar. 17. Disse o Senhor. Mais uma vez, aqui o texto hebraico, você vai ver. Versículo 17. Ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação? E nele serão benditas todas as nações da terra? Então aqui é a promessa reiterada. Abraão certamente virá a ser uma grande nação e uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, mostrando que o propósito de Deus não vai se centrar apenas na construção da nação de Israel, mas vai transcender a isso e vai chegar a atingir todas as nações, e nós já estamos vivendo, nós já vivemos desse ponto em que vem o filho de Abraão, né, que é Jesus, e abre espaço então para a entrada de todas as nações, e aí olha, o mundo todo sendo alcançado e gerando filhos a Abraão. Ele morreu, mas crendo que Deus iria fazer isso. Conta as estrelas do céu, contra a areia da praia. Assim será a tua descendência, assim será a tua semente. E o mais importante nesse texto aqui é: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Este é o ponto mais importante. Eu posso fazer alguma coisa? Deus tem satisfação do homem? Mas Deus, pela relação de pacto e de aliança que ele tem com Abraão, por conta dessa relação de pacto e de aliança, e Abraão é o profeta de Deus nessa época, tá? Então ele é o profeta a quem Deus fala, é o profeta com quem Deus se relaciona, então Deus não fará nada, lá na frente o profeta vai dizer, sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então ele tem que dizer a Abraão o que vai acontecer, para Abraão chegar e não ser tomado de surpresa, né? E também porque há toda a necessidade de Abraão exercer aqui o seu ministério de intercessão profética. Tá? Então é uma característica que o autor escolhe para narrar, porque foi aqui que Abraão, então, começa já a ter uma noção de quem ele é, né? E ele vai, então, interceder diante de Deus, que era um trabalho que você vai ver que os profetas do Antigo Testamento sempre faziam esse trabalho de intercessão antes de Deus executar qualquer juízo. Tá? Então, é muito importante esse detalhe. Ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Para pensar, que privilégio. Deus tem alguma coisa para fazer na terra? Olha, eu não vou fazer antes de avisar o meu servo Abraão. E escolhe esse dia para fazer essa visita e então informar ao Abraão. E diz, porque eu o escolhi, veja que é graça, não é porque Abraão é o bonzinho, o melhor de todos lá naquela época, porque eu o escolhi, para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Qual é o aspecto condicional que você vê aqui? Para que Deus escolhe Abraão? Tem promessas a serem cumpridas e Abraão tem um papel a desempenhar. Para que Deus escolhe Abraão? Ele escolhe para que ele ordene a seus filhos, coloque ordem, e a sua casa depois dele. Ou seja, a promessa que vai ser cumprida não vai ser nos dias deles, mas vem os seus filhos posteriormente. Isso fica para nós como uma lição muito importante. Como pais, como chefes de família, estamos ordenando a nossa casa para que os nossos filhos sejam nossos sucessores nessa jornada em que nós estamos.
Essa deve ser a preocupação de todos nós. Todos nós temos essa preocupação, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado, né, de nós ordenarmos a nossa casa e os nossos filhos para que eles sejam nossos sucessores, para que a promessa de Deus se cumpra nos nossos dias e também aquilo que Deus tem reservado para eles no futuro. A obra de Deus, de um modo geral, ela depende disso. Por que os lares hoje são tão atacados? Exatamente por conta dessa escolha que Deus faz, e ela tem um propósito. Deus tem um propósito com a nossa semente, de fazer com que eles tenham condição de levar isso que nós tivemos por herança, é passar para eles, é transmitir para eles, para que eles possam levar adiante. Então, nós temos, como Abraão, uma grande responsabilidade. A igreja como um todo tem uma grande responsabilidade. E quase sempre a gente tem observado aí, em muitos casos, né, que pais que não preparam os seus filhos para dar prosseguimento a esse trabalho da obra de Deus. E isso é um privilégio que Deus nos dá, de termos a nossa família ordenada e também focada na obra de Deus. Então tem pais que preparam filhos para estudarem, para fazerem tudo, né, terem carreiras brilhantes, a preocupação deles é essa. E nós temos que ter uma preocupação básica. Nossos filhos têm que estudar, nossos filhos têm que crescer, mas nossos filhos têm que carregar esta herança que nós recebemos também dos nossos pais. Então eles são aqueles que vão levar isso. Eu não tive pais para me passar isso. Então começa daqui para frente. Alguns de vocês já vieram com uma herança que receberam dos pais. Então nós temos essa necessidade. E o que temos que fazer? Ordenar a nossa casa. E ordenar o caminho para que eles possam andar e serem os que vão levar isso à frente. Era a missão de Abraão. Então Abraão foi escolhido especificamente para isso. Diz, a fim de que os filhos de Abraão tinham que fazer o quê? Guardar o caminho do Senhor, praticar a justiça e o juízo. Então essas duas palavras vão estar bem aqui, bem relacionadas. Porque eu o escolhi, né, e o texto literalmente diz, eu o conheci, ou seja, tem um relacionamento íntimo com ele. Tá? O verbo usado aqui é o verbo conhecer. Aí conhecer não é no sentido de ter notícia de quem foi Abraão, né? Vem do verbo yadá, conhecer. E o conhecer aqui tem esse aspecto mais profundo que o Waltker acentua, que é o conhecimento a partir de um relacionamento íntimo com alguém. Então não se conhece alguém porque ouviu dizer quem aquela pessoa é, mas a partir do momento que se trava um conhecimento pessoal é que você passa a conhecer a pessoa. Não é assim que acontece na experiência humana? Você não conhece porque ouviu dizer. Agora, quem convive é que tem condições de conhecer quem é a pessoa. Então, muitas das vezes, você passa como um desconhecido para muita gente. Ninguém tem noção de quem você é, nem do que Deus está fazendo na sua vida. Em 1987, quando o Senhor disse que eu seria consagrado ao ministério pastoral e iria a Israel com o pastor Jair, eu não era ninguém nem podia imaginar quem é que ia a Israel com o pastor Jair. Ninguém me conhecia, ninguém sabia o que estava acontecendo na minha vida, nem o que Deus já tinha feito ao longo daqueles 7 anos para me preparar para aquela missão e para as missões sucessivas. Eu era um desconhecido. E até hoje eu sou. E você, de repente, ainda é um desconhecido, porque quem não convive com você não tem noção de quem você é. Isso é importante. Só o relacionamento pessoal íntimo é que vai fazendo com que nós conheçamos as pessoas. Nós dependemos disso. Deus conhece exaustivamente, mas nós só conhecemos através do relacionamento pessoal. Então é importante esse dado aqui, que é apresentado, esse escolher no sentar aquilo como no verbo eu o conheci. Tive um relacionamento pessoal com ele, e eu sei quem é Abraão. E sei que ele vai dar conta do recado e vai ordenar a sua futura geração. E dali veio Isaac, depois veio Jacó, e veio José, e por aí foi até chegar lá no Messias. Então, as promessas de Deus, elas se cumpririam, vai dizer aqui, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito.
Então tem dois aspectos que são apontados aqui. Primeiro é a questão do conhecimento que Deus tem de Abraão. Segundo, por esse conhecimento ele sabia que Abraão ia fazer o quê? Ordenar a sua casa, preparar a sua casa para que a promessa de Deus se cumprisse. E muitas das vezes as promessas de Deus não se cumprem, por quê? Porque não se tem a preparação devida. Então aqui Deus escolheu Abraão para que uma promessa se cumprisse, mas ele tinha todo um trabalho a fazer. É ordenar a sua casa, ordenar os seus descendentes, para que eles guardassem aquilo que Deus falou e lá na frente se cumprisse aquilo que Deus prometeu. Isso para nós é de uma importância muito, muito significativa, porque nós também temos muitas promessas que Deus nos fez. E elas estão esperando aqueles que ordenem as coisas de tal modo que essas promessas venham a se cumprir. Para isso é importante que se faça o quê? Se faça tudo como o Senhor ordenou. Tem que se fazer tudo como o Senhor ordenou para que o Senhor possa fazer vir as suas promessas. Por que muitas promessas ainda estão aí em stand-by, paradas? Exatamente porque não se tem essa preocupação de se preparar o terreno para fazer aquilo que Deus mandou que seja feito. Então, nós estamos vendo nesse episódio como é importante a nossa participação para o cumprimento da promessa. Então, a fim de que se cumpra tudo aquilo que o Senhor falou a seu respeito, a respeito de Abraão, era importante que ele ordenasse a sua casa, os seus filhos, ordenasse a sua casa, para que eles guardassem o caminho do Senhor, praticassem a justiça e o juízo, então a promessa se cumpriria. De um modo soberano, Deus disse que isso iria acontecer. Então vai acontecer. Passa uma geração ou outra, eles erram, vão para o cativeiro, tudo, mas a promessa soberana de Deus vai acontecer. Então, muitos acidentes de percurso que acontecem com a nação de Israel, que nós vamos estudar, estão exatamente em fugir dessa matriz que Deus coloca aqui. Praticar a justiça, praticar o juízo, para que então venha a promessa se cumprir. Muitos foram alvos, quando você vai ver mais à frente o estabelecimento da lei, as bênçãos e maldições, o que muitos desfrutaram, o que muitos foram vítimas dentro da relação com Deus, das maldições pactuais. Em vez de desfrutar as bênçãos pactuais, estavam participando das maldições pactuais. Então, você vai observar aqui também, na questão do relacionamento com Deus, a diferença que se estabelece entre Abraão e Ló. Ló é o mestre das más escolhas. E está aqui para poder nos ensinar. É o mestre das más escolhas. Sempre fazendo escolhas erradas. Ele escolheu ficar em Sodoma. Aí Sodoma é tomada pelos reis lá e perde tudo. E logo em seguida, o que ele faz? Vou ficar com Abraão. Não, volta para Sodoma, continua lá. Aí você vai ver no episódio do capítulo seguinte o que vai acontecer e mais escolhas que ele vai fazer. Tudo isso fica escrito para quê? Tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, nós temos que aprender a fazer boas escolhas. Então, para que a promessa de Deus seja cumprida, é necessário que nós façamos a nossa parte. E essa parte do cumprimento da promessa tem o aspecto que Deus falou que vai acontecer. Então, se Deus falou, a minha obra atingirá as nações. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, passa 100 anos e Deus prepara uma geração em que sua palavra vai se cumprir. Deus esperou todo mundo morrer lá no deserto, você vai estudar isso, nós vamos ver isso, para poder cumprir a promessa de eles entrarem na terra prometida. Entraram ou não entraram? O Senhor não falou que eles iam entrar? Então, muitos que estavam em aliança com Deus não viram a promessa se cumprir. É diferente dos nossos dias? Quantas promessas que o Senhor tem feito para nós nos nossos dias, que alguns estão deixando escapar pelos dedos, e outros vêm e recebem a bênção no lugar. Você já viu isso na nossa história atual, contemporânea? Tem acontecido, Silmara? Tem acontecido. O caso de Israel, da promessa de Israel. O Senhor falou que o pastor Jair iria a Israel. Disse que ia, não ia. Disse quem ia com ele, como é que ia, o que tinha que fazer.
Esta parte humana Deus não faz e deixa a responsabilidade com o homem. Não cumpriu aquilo que Deus falou, o que Deus faz? No silêncio prepara outro, e quando a gente menos vê, a promessa de Deus se cumpre. Em 1987 nós vimos o Senhor cumprindo aquilo que prometeu a irmã Domingas quando ela era criança, e aquilo que prometeu ao pastor Jair, de que eles iriam a Israel. Então, as promessas de Deus, elas têm esses aspectos. Há o aspecto em que Deus empenha a sua soberania, vai acontecer, e o aspecto em que Ele nos envolve no cumprimento da sua promessa, que pode, dependendo da nossa posição, dependendo do nosso comportamento diante das expectativas divinas, Deus cumprir conosco ou com outros. Então isso é muito importante, nós atendermos aquilo que o Senhor falou e estarmos estritamente nos estreitos limites daquilo que Ele falou, para que aconteça o que Ele quer que aconteça e seja conosco. Senão, a gente fica velho, morre, como nós já pensamos. Tinha tanta gente que a gente estava esperando que ia ver Jesus voltar e não estão vendo, só vão ressuscitar, e a gente vai pelo mesmo caminho. Mas nós podemos fazer o quê? Entrar dentro do modelo que o Senhor estabelece, fazer aquilo que o Senhor tem dito para que nós façamos, e a promessa se cumprir na nossa vida. Nós temos visto promessas que estão cumprindo na nossa vida, que nós não imaginávamos que seria do jeito que está sendo. E outras que vão se cumprir, que o Senhor já falou para nós, e elas vão se cumprir conosco, porque Deus disse que nós vamos dar o grau. Então nós temos essa expectativa, mas para isso é importante que nós nos atentemos para o que o Senhor tem falado. E muitos abriram mão daquilo que o Senhor falou. Tem pastor que chega no púlpito, já disse para eles: não, mas o Senhor não proibiu a Bíblia não proíbe de você de fazer ligadura, não. Você tem um monte de filho porque você quer. Para pensar. Para pensar. Está dentro da linha de Deus? Está dentro daquilo que o Senhor ensinou na obra? Está dentro do padrão que é a obra? Está totalmente fora. E nós temos que ficar o quê? Atentos àquilo que o Senhor falou na prática do juízo e da justiça, e nos atemos ao que o Senhor falou, para que se cumpra na nossa vida aquilo que o Senhor prometeu. E é exatamente por isso que o Senhor falou que tem igrejas que estão minguando, tem igrejas que estão morrendo, e tem igrejas que daqui a pouco não serão mais igrejas na obra, vão ser extintas. O Senhor vai remover o seu castiçal, como nós estudamos lá no livro do Apocalipse. Por quê? Porque não estão compromissados com aquilo, só fica de olho na promessa. Mas e a responsabilidade que nós temos para poder fazer com que a palavra de Deus se cumpra? Isso Deus não abre mão, nem com Abraão. E ele escolhe um homem que ele diz: eu tenho certeza que Abraão vai ordenar os seus filhos e a sua casa para que se cumpra aquilo que o Senhor falou a respeito dele. Para pensar o que Deus fala acerca de um homem. Não dá vontade de ser igual o patriarca Abraão? Deus fala: eu tenho certeza que ele vai fazer isso aí, vai até o fim, cumprindo aquilo que eu disse para fazer, e não vai entrar pelo caminho que outros já entraram. Isso é difícil, Mas nós temos Deus conosco. O Deus que fala para Abraão é o Deus que capacita Abraão. É o Deus que vai dando experiências para ele. É o Deus que vai mostrando para ele o caminho para que Abraão vá crescendo, crescendo e crescendo até se tornar aquele gigante espiritual. É exatamente o que ele pode fazer com cada um de nós. Talvez a gente se julga também. Às vezes nós também não nos vemos como Abraão não se via na ótica divina. Olha, se Sérgio olha para mim: poxa, quem sou eu para ser um Billy Graham na vida? Meu Deus, quem sou eu? Se o Senhor fala: você vai ser igual o Billy Graham, e a capa do Billy Graham vai cair sobre você, é o Sérgio. Eu vou ser Billy Graham, vou ganhar multidões. Logo eu. Ele vai fazer com a Sara, Mas nós temos que crer que Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para algo muito importante. Então, todas as vezes que você colocar a sua veste do jeito que o Senhor falou, fique na expectativa que o Senhor falou que dela vai sair virtude. Você tem que estar esperando isso todo dia, no mercado onde você entra, no banco onde você vai fazer a operação. Você não sabe onde isso vai acontecer. Você tem que ficar nessa linha. Mas fulano saiu, Beltrano, não sei o que. Não olhe, o Senhor falou para mim: ungido, não olhe para trás. Aí ele falou: ungido, agora não olha nem para o lado, olha para a frente. E disse que está lá na frente com a bandeira da vitória nos esperando.
Então, nós temos que fazer esse foco. Abraão pegou essa palavra que Deus deu para ele, e ele então recebe esse comunicado de Deus, que é muito importante. Primeiro, que Deus não oculta nada a ele. E segundo, que Deus disse: eu tenho certeza que ele vai ordenar. Né? Eu escolhi para isso, para ele ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele. Quantos estão com a casa bagunçada? Quantos estão com a casa bagunçada, com filhos fora da igreja, com uma situação totalmente difícil? Por quê? Não é por causa da falta de escolha de Deus, mas o problema é esse aqui. Se escolher aqui, o verbo é conhecer, é ter relacionamento íntimo com Deus. Então isso é uma relação íntima e que Deus usa de misericórdia para que isso aconteça. Porque quando Deus fala e empenha a sua soberania que ele vai fazer, não é porque Abraão é bonzinho, não. É porque Deus vai carregar Abraão no colo. Deus vai fazer com que Abraão faça aquilo que ele quer. Porque está tudo na soberania de Deus. Se Deus está vendo o seu futuro e diz que vai acontecer, ele vai fazer com que todas as coisas contribuam para que a palavra de Deus se cumpra. Então isso é muito importante. Então eu acho que a gente já teve uma mensagem aqui, né, para vocês de desenvolver logo mais. Eu acho que é muito importante. E a sétima pergunta passa para a oitava pergunta. O que aqueles varões disseram que iriam constatar se era verdade? Para onde eles partiram? E em que posição ficou Abraão diante do Senhor? Então, os versículos 20 ao 22. 20 ao 22. Disse mais o Senhor. Então, agora o texto já não está deixando nenhuma dúvida de quem é que está falando aqui. Verso 20. Você vai ver aqui no versículo 20. Disse mais o Senhor. Vaiomer Yavé Adonai. Disse mais o Senhor. Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Então os dois partem para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. O versículo de número 22 é um versículo muito interessante, porque na história aqui você tem a sequência aqui, o sujeito vê Abraham, Odeino, Omed, Lifnei, Adonai. Então você tem a sequência, quem ficou diante de quem. O texto hebraico tem uma nota do aparato textual, essa nota eu até coloquei aqui no texto, deixa eu passar aqui para frente. O pastor Felipe, ele pergunta, ele lê uma coisa, ele lê outra coisa, ele logo, pastor, me explica isso aqui. Qual é a tradução correta? Abraão permaneceu diante do Senhor, ou tem outra alternativa que o Senhor permaneceu diante de Abraão? Aí eu expliquei para ele aqui. Essa é a nota que aparece na Bíblia hebraica, você vai ver lá, tem uma nota na Bíblia hebraica aqui, uma nota de rodapé, e nessa nota você tem aqui apontando que você tem um Tikkun Soferim, cuja leitura original é Yavé, pontinho, pontinho, Abraham, ou seja, e Yavé permaneceu diante de Abraão. Então isso aqui seria a leitura original. Na Bíblia hebraica, essa nota no aparato crítico. Ocorre um caso aqui de Tikkun Soferim. O que é Tikkun Soferim? Tikkun é uma correção escribal, porque eles acharam muito forte de ter ali, o Senhor permanece diante de Abraão. Fica assim, melhor Abraão permanece na presença do Senhor. E a tradução do Onkelos para o aramaico, inclusive,
É uma tradução, versículo 22, eles traduzem para o aramaico, e versículo 22, eles dizem algo até para suavizar mais aqui essa tradução. Ele diz aqui, versículo 22, então aqueles homens foram dali e viajaram para Sodoma, enquanto Abraão continuou servindo com oração perante o Senhor. Então esse é o texto da tradução que foi feita para o aramaico do texto hebraico. Em síntese, existem na Bíblia hebraica, existem 18 chamados Tikkun Soferim, é quando os escribas colocam na nota de rodapé, né, o que seria o texto original e colocam no texto aquilo que tenta resguardar, né, o caráter de Deus, a honra de Deus. Tem aqui a definição, né, é um termo Tikkun Soferim, né, que é uma correção dos escribas. A correção de escribas ou correção escribal refere-se a uma mudança de redação no Tanar para preservar a honra de Deus por uma razão semelhante. Então, os rabinos mencionaram Tikkunei Soferim, que é o plural de Tikkun, né, as correções escribais, em vários lugares, em seus escritos, com um total de cerca de 18 Tikkunei Soferim no total. Então, tem essas 18 alterações. Uma delas, por exemplo, é que amaldiçoa o teu Deus e morre. O verbo que está ali no hebraico é abençoa o teu Deus e morre, no texto hebraico. Alguns supõem que seria uma Tikkunei Soferim, em que houve uma mudança do verbo amaldiçoar para o verbo abençoar. E então, porque ficaria muito ofensivo dizer para amaldiçoar Yahvé. Isso é uma coisa, um absurdo, uma coisa muito grave. E então, ele, para suavizar, coloca um eufemismo. Porém, há outras razões, né, que vão mostrar que essa colocação ali, na realidade, é um eufemismo que é utilizado, né, quando se usa uma palavra para significar outra. Então, essa é a explicação bem mais plausível, que inclusive está aqui nas dificuldades textuais do Antigo Testamento interlinear. Em síntese, para fecharmos o nosso estudo de hoje, o que acontece é que o Senhor continua ali diante de Abraão e agora se estabelece um cenário de julgamento. Tá? E esse cenário de julgamento nós vamos ver na próxima lição, em que acontece de Abraão exercer essa função importante de profeta, tá? E Deus não faz absolutamente nada sem antes dizer os seus segredos aos seus servos, os profetas. E ele vai então interceder por Sodoma, e ele vai então tentar amenizar o juízo o máximo que ele pode, salvar o máximo de pessoas que ele pode, e quando chega num limite, né, que Deus permite aquela intercessão, aí o Senhor então diz, não desce mais não, porque só vai sobrar mesmo Ló e olha lá, aquela família bem pequena de Ló e aqueles que saíram de lá de Sodoma. E então deixamos isso para a próxima lição, mas vocês já ficam aí com notas, né, cenas dos próximos capítulos, tá? E que o Senhor nos abençoe, e assim então a gente encerra o nosso estudo de hoje. Amém. בראשית, פרק י"ח. וירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל, כחום היום. וישא עיניו וירא, והנה 3 אנשים ניצבים עליו. וירא, וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. ויאמר, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. יוקח נא מעט מים, ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ. ואקחה פת לחם, וסעדו לבכם, אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם. ויאמרו, כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ויאמר, מהרי, 3 שאים קמח סולת, לושי ועשי עוגות. ואל הבקר רץ אברהם,
ויקח בן בקר רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו. ויקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ, ויאכלו. ויאמרו אליו, איה שרה אשתך? ויאמר, הנה, ואוהל. ויאמר, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. ואברהם ושרה זקנים באים בימים, חדל להיות לשרה אורח כנשים, ותצחק שרה בקרבה לאמור. אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן? ויאמר אדוני אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, האף אמנם אלד ואני זקנתי? היפלא מאדוני דבר? למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן. ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי. כי יראה. ויאמר, לא, כי צחקת. ויקומו משם אנשים, וישקיפו על פני סדום, ואברהם הולך עמם לשלחם. ואדוני אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך אדוני לעשות צדקה ומשפט, למען הביא אדוני על אברהם את אשר דיבר עליו. ויאמר אדוני, זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי כבדה מאוד. ארדנה ואראה, הכצעקתה הבאה אלי עסוקה לה, ואם לא, אדע. ויפנו משם אנשים, וילכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני אדוני. ויגש אברהם ויאמר, האף תספה צדיק עם רשע? אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. האף תספה ולא תיסע למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה? חלילה לך מעשות כדבר הזה, להמית צדיק עם רשע, והיך צדיק כרשע. חלילה לך. השופט כל הארץ לא יעשה משפט? ויאמר אדוני, אם אמצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. ויען אברהם ויאמר, הננה הועלתי לדבר אל אדוני, ואנוכי עפר ואפר. אולי יחסרון 50 הצדיקים 5. התשחית ב5 את כל העיר? ויאמר, לא אשחית אם אמצא שם 45. ויוסף עוד לדבר אליו, ויאמר, אולי יימצאון שם 40. ויאמר, לא אעשה בעבור 40. ויאמר, אל נא איחר לאדוני, ואדברה. אולי יימצאון שם 30. ויאמר, לא אעשה אם אמצא שם 30. ויאמר, הננה הועלתי לדבר אל אדוני. אולי יימצאון שם 20. ויאמר, לא אשחית בעבור 20. ויאמר, אל נא איחר לאדוני, ואדברה אך הפעם. אולי יימצאון שם 10. ויאמר, לא אשחית בעבור 10. וילך אדוני כאשר קילה לדבר אל אברהם, ואברהם שב למקומו.